realista com a tua realidade, sabe? Legal. Não coloca 50 coisas no seu dia, não faça uma lista extensa de coisas pra fazer no teu dia, porque você não vai fazer. Você vai chegar no final do dia frustrado que você não fez, que você não produziu. Então, assim, seja realista. Que tempo que eu tenho? O que eu tenho pra fazer? Eu passo 4 horas em ônibus, indo e voltando do trabalho, da faculdade. Eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto meia-noite, e é difícil pra... Tá, então não põe, então põe menos ainda coisa pra você fazer. Então o teu objetivo de autogestão é minimamente você conseguir um tempo pra você estudar as coisas da faculdade. E pronto. Busca o tal do equilíbrio, né? Come, dorme e faz as coisas do teu dia bem feito, sabe? Fala galera do Desenvolva-se Cast, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio onde a gente vai aprender muito hoje com a convidada e o tema que nós temos aqui. Mas antes, eu preciso te dizer que esse episódio aqui é patrocinado pela Tech for Humans. Você que tá aí me ouvindo, é profissional, tá trabalhando aí, já pensou em melhorar o seu processo de back-office, deixar ele mais inteligente, mais intuitivo? Faça como as maiores empresas de seguro do Brasil e também grandes bancos e contrate a Tech for Humans para colocar os seus processos ali baseados em inteligência artificial para poder apoiar a galera e os processos que vão envolver o seu time e também o atendimento ao cliente. Sara, resolve mesmo ou não? Resolve. Muito? Muito. Ah, então tá bom. Tô deixando aqui a descrição abaixo para você fazer contato com o pessoal da Tech for Humans. Senhoras e senhores, o tema de hoje vai te ajudar bastante se você trabalha em uma empresa ou se você pensa em abrir o seu negócio. O que nós vamos falar hoje? Sobre autogestão. Todo mundo precisa ter isso na vida, porque se não tiver, Sara, vai quebrar. Se não tiver, vai dar problema. E hoje eu trouxe uma convidada aqui de peso, uma convidada que eu respeito, eu admiro, por muitas características, mas essa com certeza é uma das principais que ela carrega. Ela vive isso na essência de fato e a prova disso são os resultados. Eu tô falando para vocês de nada mais, nada menos como Sara Ribikauskas. Ribikauskas. Eu já quero começar sabendo de onde veio esse nome, Sá. Antes disso, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter obrigada. aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por todo mundo que fez propaganda para que eu viesse. Aumentaram a expectativa. Lá em cima. Lá em cima a expectativa desse, então já desse aproveita programa. E comenta tudo. Brincadeira. Inclusive assistam. Alexandre, obrigada pela indicação. Thiago, obrigado pela indicação. Então, boa. 2 episódios muito bons. Boa. Sobrenome, né? O cara do cartório tava muito louco. Brincadeira. Não tava num bom dia. Não tava num bom dia. Ribikauskas é lituano e o Simelink é holandês. Então, nada pra facilitar. Graças a Deus, meus pais falaram, não, primeiro pode ser fácil. Então, Sara veio pra facilitar. Universal, né? Todo mundo conhece. Vamos tranquilo. Vamos tranquilo em um, pelo menos. Mas boa. É isso. Legal. Vou te apresentar aqui, trazer uma breve apresentação, mas eu pedi pra você falar um pouquinho mais de você. Bom, a Sara é natural de Nova Ponte, uma cidade de 15 mil habitantes em Minas Gerais. Só que ela mora em Campinas há 14 anos, né? E hoje divide seu AP... Eu dei muita risada com isso daqui. Com a sua gata chamada Alminha. Eu imagino os vizinhos da Sara, tipo a Sara procurando a gata de madrugada. Alminha, é você? É você que tá aí? Tem uma história engraçada disso, inclusive. É mesmo? Já conta. Porque eu numa casa antiga que eu morava, a minha mesa ficava de frente pra janela, a porta atrás e a porta de um lado, e eu tinha uma estante do outro. Uhum. E a gata passava correndo sempre. E eu tava numa videochamada e a gata é branca. Uhum. E se chama Alma. E eu tomei um susto. Um dia que eu tava em uma reunião, eu tomei um susto. Aí eu olhei, eu vi que era ela, eu falei, nossa, que susto. Achei que era alguma coisa, era só a Alma. Aí galera, pessoal, ninguém viu nada. É só a Alma. Sara, quer que liga pra alguém? Tá tudo bem aí? Sara tá fazendo uma sessão espírita no meio da reunião. Olha, pessoal, a gente pode voltar outra hora se precisar. Eram uns 3 meio. Muito bom, muito bom. A Sara, ela gosta de ler, tocar violão. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, se tiver oportunidade. Mas só pra você entender a formação técnica e acadêmica da Sara, tá bom? Vai fazer super sentido para aquilo que a gente tá falando. Ela fez um curso técnico em empreendedorismo e gestão na época do colégio. E também ela é formada em produção publicitária. E, além disso, ela carrega aí experiências trabalhando em restaurante e lanchonete, na cozinha desses lugares,
um atendimento e fazendo entregas de bicicleta. Essa daqui eu não sabia não, cara. Cara, de um tudo eu já fiz. Caraca, de um tudo. com 25 anos. Esse aí da parte da entrega foi com 13, 14. Caraca. Então um pastelzinho ficava pronto, sacolinha, Sara na bike e rua pra entregar. Não era muito frequente, mas eu também fazia. E tinha uma costureira que ficava na frente da casa da minha mãe ali. E aí, às vezes, ela precisava entregar roupa pra alguém, ou precisava que buscasse alguma coisa. Às vezes, eu fazia favor pra ela, e teve um dia que eu falei, eu vou ganhar dinheiro com isso, porque eu estou o tempo inteiro na minha bike andando pra cima e pra baixo. Peguei o mapa da cidade, fiz ali quais eram os valores pra cada bairro, entreguei na mão dela, falei, é esse o meu valor. Caraca. E aí, eu fazia entrega pra ela. Mas isso aí, eu era criança, isso aí eu era mais nova, eu tinha uns 8, 10 anos, eu acho. Caramba. Quem quer dar um jeito, né? Quem tá, dá um jeito. Era assim que eu ganhava R$2 na semana. Mas naquela época era muita grana. Tava ótimo, tava ótimo. Exato. Além disso, trabalhou na recepção de uma rádio, né, aos finais de semana. O que você fazia nessa rádio? Eu atendia telefone pra pegar pedido de música, né? E atendia o pessoal quando chegava lá na rádio, na recepção, eu ficava ali esperando enquanto o pessoal tava na programação, assim. Foi um bico ali de um mês e meio, trabalhando aos sábados lá. Legal, bacana. E aí, depois disso, foi lá pra área de design, onde você ficou por quanto tempo? 5 anos. 5 anos. O que você fez dentro de design? Cara, eu trabalhei com design gráfico, com diagramação, trabalhei com um pouco nessa parte de criação, com edição de vídeo e áudio, muito pouco. UX e UI na maior parte do tempo. E acho que foi isso. Design de produto na maior parte do tempo. Bacana. E agora, acabou de assumir um desafio indo pra PM. Lá dentro da Tech. O que é PM? Explica pra galera. PM é gerente de produto. Então, geralmente é essa pessoa quem tá olhando para a estratégia do produto, para o mercado, para pesquisas, para trazer novas oportunidades para o produto, para evoluir aquele produto digital ali, focado nos clientes, no mercado e nas necessidades que se conseguem mapear. Legal. A Sara, ela trabalha na Tech for Humans, que é a nossa parceira aqui do Desenvolva-se Cash, e o que a gente vai falar hoje aqui com vocês é sobre essa questão da autogestão. Como eu falei no comecinho, todo ser humano, ele precisa carregar consigo um senso de autogestão, porque senão não vai dar certo. Trabalhando para os outros, não vai dar certo. Trabalhando para si próprio, vai acabar ficando perdido. Então, se eu fosse você, eu pegaria esse episódio aqui e ouviria ele com calma, porque nós estamos diante de uma pessoa que não é uma heroína, não é? Tem muitos desafios. Longe disso. Exato. Mas ela encontrou um caminho para poder fazer acontecer. Então, o que a gente vai ter hoje aqui é aula. Então, papel e caneta na mão, copo vazio, vamos ter a oportunidade de juntos aqui de poder aprender, vai ser bom demais, tá bom? E se você tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, pelo amor de Deus, tá perdendo. Sara, pede pra essa turma se inscrever, senão vai nascer uma espinha no meio da testa igual a minha aqui, ó. Por favor, gente, vamos se inscrever, tem muito conteúdo bacana, tem muito aprendizado, muita gente interessante que vem aqui compartilhar histórias e insights de vida, então, por gentileza, um excelente canal, um excelente conteúdo, vamos acompanhar. Boa, depois desse merchan tá todo mundo inscrito. Sá, vamos falar um pouquinho de autogestão, mas começando pelo lado mais pejorativo, pra galera começar a entender do que a gente vai falar aqui hoje. Na sua visão, quais são os malefícios de uma pessoa que não tem autogestão? O que ela deixa de ganhar? O que ela perde na vida se ela não olhar para esse tema e começar a aplicar na vida dela a partir de agora, na sua visão? Cara, para começar, acho que a autogestão tá ligada não só a trabalho, a vida como um todo, né? Então, eu acho que quando a gente não tem autogestão, a gente não tem muito um objetivo, um caminho muito determinado para chegar nesse objetivo, uma organização para isso, a gente vai meio que deixando a vida levar e aonde cair tá bom, ou qualquer coisa que cair tá muito ruim, né? Porque a gente nunca sabe onde ir. Gera uma insatisfação, porque às vezes você quer alguma coisa diferente daquilo, mas
você não tá organizado, suas prioridades não estão colocadas, a vida pessoal não cresce, a vida profissional não cresce, então a gente fica muito estagnado e sem muita perspectiva. Então eu acho que vem um pouco daí a falta de autogestão. Legal. Eu separei aqui alguns pontos, não sei se você concorda ou não, de coisas que eu enxergo que uma pessoa acaba perdendo, né, ou criando ali na vida dela, se ela de fato não olhar para esse tema com um pouquinho de carinho e um pouquinho de cuidado. Primeiro ponto aqui é a procrastinação crônica. O que é procrastinação crônica? É quando você sabe que você tem uma tarefa para fazer, mas na tua mente você subjuga aquela tarefa dizendo que ela é fácil, depois eu faço, você conta uma historinha para você mesmo, e no final das contas você não realiza aquela tarefa e tenta entregar depois aos 49,5 do segundo tempo, não é? Então, esse é um primeiro grande problema. Faz sentido ou não? Faz total sentido. Legal. Faz total sentido. Pode falar. Disso aí, mesmo quando você tem autogestão, acho que a gente vai chegar nesse ponto, mesmo quando você tem uma gestão ali mais alinhada, quando você sabe seus objetivos, quando você se planeja e tudo mais, ainda assim você cai na procrastinação, ainda assim é difícil, tem dias. Quando você não tem isso alinhado, então todo dia é uma grande procrastinação, né? Exato. Esse tema, o outro ponto que eu vou trazer aqui, ele é tão forte que ele se espalha para todas as áreas da vida, porque na verdade acaba sendo meio que um estilo de vida, não é? Outro ponto que eu trouxe aqui é a dificuldade em manter os seus relacionamentos saudáveis. Porque uma pessoa que ela não é bem organizada nas tarefas dela, claro que ela vai ter a vida toda atropelada, agenda encravalada, ou seja, fura com um, atrasa com outro, faz um monte de besteiras e claro... Marca 2 compromissos no mesmo dia e não quer ir nenhum depois porque... Exato, ou então marca às 19h30, ela nem tomou banho pra ir ainda, não é? Tenho pavor disso. Cara, Thiago, absurdo. É autogestão, isso é autogestão, né? Tão simples quanto isso. Outro ponto aqui também, né, normalmente a pessoa tem uma certa resistência à mudança. Ela não é tão flexível, porque ela não aprende a se organizar nessa nova onda que ela tem que surfar. E a vida é cheia dessas novidades de vida, desses novos normais que a gente precisa aprender a viver. E se você não for flexível e não aprender a se organizar para poder surfar essa nova onda, meu amigo... Você não tem muita vida pela frente, não. Faz sentido ou não? Faz sentido total. Porque você vai se atrapalhando cada vez mais e, assim, a tua agenda vai encavalando, como você falou. Você vai perdendo as prioridades, você não vai cumprindo os compromissos que você tinha, você perde credibilidade com as pessoas que você deveria ter credibilidade e aquilo é uma bola de neve, né? Sim. Vai crescendo e você não percebe que a questão da autogestão... Eu tava lendo um livro de estratégia, e aí acho que isso eu trago pra autogestão também. Às vezes a gente fala sobre estratégia e parece algo mirabolante, enorme, gigante, que a gente se afasta daquilo, e autogestão é um pouco disso também, né? A gente falar de autogestão parece uma coisa, assim, especial, magnífica, e autogestão é você ter noção e ser sincero dos tempos que você demora com algumas coisas. São, assim, detalhes que você ajusta pra conseguir manter um dia, um planejamento, uma rotina, alguma coisa assim, que se você não se atenta a esses detalhes, é bola de neve, né? Minha namorada sempre, inclusive, grande abraço, porque... Declarações de amor aqui agora. Me faz pensar nisso sempre, que ela planeja o dia de trás pra frente. Caramba. Quando ela falou isso a primeira vez, eu fiquei, você é maluca. Não falei, né, mas pensei comigo. Mas aí ela foi explicando, ela falou, cara, se eu quero chegar 8 horas em casa, eu preciso sair do lugar tal até tal hora. Se eu quero sair do lugar tal horas e aproveitar, então eu preciso chegar nesse lugar às 4 da tarde, porque eu tenho um horário legal pra aproveitar. Se eu preciso chegar lá às 4 da tarde, eu preciso... Aí ela vai voltando. Ela falou, então eu preciso acordar às 6. Caramba. Aí eu falei, caraca. É a psicologia reversa dela. Caraca, você arrasou. Ela é gênio e você tava zoando ela. Gênio, eu tava zoando super e aí dali pra frente minha vida foi um pouquinho melhor. Então eu tento fazer esse reverso de vez em quando. E aí eu percebi que a autogestão é muito mais simples, assim, do que a gente coloca talvez uma pressão em cima disso, né? Mas são os pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção pra não deixar o planejamento ir por ladeira abaixo, né? Por água abaixo. Muito legal. Outro ponto que eu ia trazer aqui é aquela sensação de sempre estar sufocado, sempre estar na correria. Cara, e
Até a Forbes soltou uma nota esses dias falando sobre os brasileiros, né? Que a maioria dos brasileiros virou bem aqui cultural, dizerem que estão na correria, estão hiper cansados, estão sobrecarregados. Eu entendo que a vida de todo mundo é super corrida, é super puxada, todo mundo tem uma série de responsabilidades, mas se a gente passar a fazer o básico que funciona, o básico que precisa ser feito e muitas das vezes nós negligenciamos ele, a nossa vida ela vai se tornar mais leve. Por que esse podcast existe? Por que a gente está falando sobre esse tema? Porque a nossa intenção, aqui no fundo, é tornar a sua vida mais leve e mais inteligente, né? Então, se você começar a aplicar esses princípios que a Sara vai compartilhar aqui com a gente hoje, eu não tenho dúvidas nenhuma que as demandas lá fora, elas vão continuar a existir. Sempre. Só que a organização vai estar pro lado de dentro. Fato é, quanto mais você crescer na sua vida profissional, na sua carreira, mais demanda você vai ter. Total. Mas se você não crescer de uma forma organizada, você vai acabar inchando, você vai acabar inflando. E aí tem um grande problema, você uma hora vai quebrar. Quantas empresas nós conhecemos que tiveram um boom, né? Começaram a vender e não se organizaram por dentro. E aí quando pensa que o atendimento dessa empresa é péssimo, o pós-venda dessa empresa é uma porcaria, e todo mundo tem uma péssima experiência com aquela empresa. Mas pega uma outra empresa que cresceu de uma forma estruturada, de uma forma organizada, de uma forma harmônica, cara, faz toda a diferença. E que o produto nem é tão bom assim, mas porque as coisas funcionam, você fala, cara, eu vou ali que eu sei que funciona. A gente tava falando lá fora, né, sobre experiências fora do país. O metrô, por exemplo, de Madrid. Cara, não é o melhor metrô do mundo, mas funciona. A linha de ônibus lá de Zurique, na Suíça, não é o ônibus mais top do mundo, mas funciona, tem uma boa entrega. Então é mais ou menos isso que a gente tá falando. Não precisa ser o melhor do mundo, o mais luxuoso, precisa funcionar. Total. E para isso a gente precisa buscar ter essa harmonia. Sá, vamos pra prática, cara. Vamos. Quero saber de você, como que você olha esse aspecto, ou na verdade, deixa eu melhorar minha pergunta, fazer uma pergunta de fundamento. Onde, na tua vida, que você percebeu, que você olhou e falou assim, cara, eu preciso começar a investir em autogestão. Porque se eu não começar a cuidar disso, minha carreira não vai dar certo. Só um detalhe, gente, por que eu fiz questão de narrar aqui pra vocês a experiência da Sara? Ela saiu com todo respeito, né? Desde um restaurante, trabalhando na cozinha, fazendo entrega de bike, foi crescendo, passou pela rádio, foi caminhando, e hoje ela é uma PM, né, aos 25 anos de idade. Cara, isso não é pra todo mundo. Tem um segredo, tem um padrão por detrás disso. E aqui eu quero ter a oportunidade, junto com vocês, de modelar a mentalidade de uma pessoa como essa. O crescimento de uma pessoa, ele não é à toa. Se você vê uma pessoa tendo uma ascensão, feito um foguete rápida assim, sem estar organizada, fica tranquilo. Essa pessoa não vai durar muito tempo de pé. Logo esse foguete cai. Agora, quando a pessoa ela vem tendo uma performance consistente, vem os desafios, as tempestades, mas a pessoa continua subindo, cara, tem um padrão. É por isso que eu trouxe a Sara aqui e eu quero te ouvir. Eu sei que não foi sempre assim, em algum momento teve um ponto-chave. E como que você enxerga esse momento? Como que foi pra você? Cara, você tava falando agora do foguete aí e tal. Se não me engano, se eu não estou muito louca, a minha mãe falou exatamente isso pra mim em algum momento. Caramba! Caramba. Eu lembro de estar na casa da minha mãe e ouvir isso. Acho que foi dela. Eu acho que eu passei a olhar pra autogestão, sem saber que eu tava olhando pra autogestão. Uhum. Alguns anos atrás, quando acho que eu entrei na faculdade, assim. Quando eu morava em Minas, eu sempre vi a minha mãe muito organizada com as coisas. Então, ela foi uma excelente referência para mim, de organização, de planejamento, principalmente financeiro. Uhum. A gente nunca foi, assim... tivemos muitos luxos, nem nada assim, mas a gente sempre sabia o que podia, o que não podia fazer, como se organizar e não e tal. Uhum. Então eu comecei a trabalhar muito cedo porque eu queria as minhas coisinhas ali, eu trabalhava de terça a domingo e fazia as minhas coisas. E aí, eu comecei a me planejar assim, para guardar um dinheiro, porque eu queria me mudar para ir para Campinas, né? Já tinha morado em Campinas. Falei, eu quero voltar para Campinas,
porque eu quero fazer faculdade de arquitetura ou eu quero fazer, na época, química, coisas assim me interessavam. Falei, bom, para eu fazer essas coisas, eu preciso ter dinheiro, eu preciso estudar, eu preciso me organizar aqui. Então, ali eu acho que começou uma pontinha de eu preciso me planejar. E eu fui compartilhando esses planos em casa, assim, falava isso vez ou outra pra minha mãe. Então, era esse o meu plano ali. Quando eu mudei pra Campinas, de fato, isso eu queria fazer isso com 18. Quando eu fiz 15, eu recebi um convite para trabalhar em Campinas com organização de eventos e tal. Cara, sem nem olhar pra minha mãe, eu falei, quero. Ela falou, então tá bom, então vai. Me mudei e comecei ali estudando à noite na escola. Então eu me perdi um pouco ali aqueles anos, não sabia muito bem. Bom, eu já estava trabalhando com outra coisa que não era o que eu queria fazer, que era arquitetura, química. Me perdi um pouco ali nesse sentido, mas no trabalho eu entendi que eu trabalhava de certa forma, com publicidade, com conteúdo, com gráfico e tal. E aí um amigo meu falou, eu não ia prestar vestibular, nem nada assim, porque eu tava meio desacreditado. Meu amigo falou, você vai prestar. Se era sexta-feira, sábado era o vestibular. Ele pegou na minha mãe, ele me ligou, na verdade, porque ele tava em Minas. Ele falou, você vai comprar a caneta e você vai prestar o vestibular amanhã e você vai fazer. Eita. E aí eu fiz, e passei. Então, obrigada a Devanir também. Tem amigos assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu queria muito aproveitar aquilo. Porque outra coisa que minha mãe sempre me falou foi, estuda. Aprende. Tudo que você puder aprender, aprende. Porque nada vai te atrapalhar enquanto você estiver aprendendo. Né? Nunca vai ser demais. Conhecimento não pesa, né? Falei, bom, então tá bom. Então vamos. Vou levar a faculdade a sério aqui. Vou estudar e tal. Só que eu precisava ser muito organizada para fazer as coisas da faculdade, para fazer as coisas do trabalho e não surtar, né? Então, sempre tive um cronograma mais certo ali de estudo e trabalho e tal. Então, acho que ali começou um pouco da autogestão, mais na prática, sabe? Sim. Então, eu já estava indo para alguma carreira, já estava mais encaminhada com o trabalho, já estava mais encaminhada com faculdade e tudo mais. Então, ali acho que foi um ponto de virada. E aí, quando eu entendi que aquilo com que eu estava trabalhando não estava me fazendo tão feliz assim, que eu ia ter que parar de trabalhar com aquilo, pedir demissão no final da faculdade, fui trabalhar uma época com audiovisual, né, com legenda, com acessibilidade e tal. E dali eu comecei design, aí eu falei, cara, tá, aqui eu gostei de trabalhar. Legal. Aqui eu quero trabalhar. Puta, que eu vou crescer. E as pessoas que me deram oportunidade ali também, no começo, me falaram, quando eu fui contratada, o meu chefe falou, cara, fui contratada em dezembro. Ele falou, o teu primeiro mês eu não quero que você faça nada além de estudar. Eu passava 8 horas por dia estudando. Caramba. Eu era paga pra estudar. Chegava no escritório, abria o site, estuda, curso. Fazer curso em inglês. Eu nem sabia inglês, porque eu fazia curso em inglês, pegava o que podia, entendia o que podia, entregava trabalho em inglês e seguia o baile. Então ali eu entendi que ter organização de onde eu precisava chegar e o que mais ou menos eu precisava fazer para atingir aquele patamar ali, foi o que me permitiu crescer e chegar onde eu tô hoje, sabe? Então acho que ali foi a viradinha de chave. E quando você olha para autogestão, né, a sua capacidade de se organizar, de se estruturar para poder viver o futuro que você quer, versus aquilo que você mira para alcançar, o que a autogestão é para você aí no meio? É uma ferramenta? O que você vê através de autogestão que dá para conquistar por ela? Tem um sonho, tem uma ambição, tem um desejo. O que é autogestão para você nesse meio? Eu acho que é uma ferramenta, é uma caixa de ferramentas, né? Porque ali, hoje, quando a gente abre, por exemplo, um YouTube da vida e coloca sobre autogestão, você vai achar milhares de vídeos falando sobre como o Notion vai resolver a sua... Não vai resolver a sua vida, amor. Exato. Como eu tenho uma rotina perfeita das 6 à meia-noite. Não tenho uma rotina perfeita das 6 à meia-noite, sabe? Não é assim que as coisas acontecem. E testei a rotina perfeita por 30... não testou. Não vai funcionar.
Então eu acho que é uma ferramenta, é um conjunto de diretrizes, assim, para ajudar a criar objetivos e planos de ação para alcançar esses objetivos, sejam profissionais, sejam pessoais, muitas vezes em conjunto, principalmente, mas eu acho que a autogestão tá mais aí, um conjunto talvez de princípios, mais do que ferramentas em si, mas princípios que ajudem a organizar os pensamentos e os planos em prol de um objetivo, de um caminho. E são princípios que dão certo para qualquer pessoa em qualquer atividade. É meio difícil falar para qualquer pessoa e para qualquer atividade, mas, assim, desconsiderando grandes contextos extremos, eu acho que sim, para a média da população geral é muito funcional. Legal. Muito funcional. Legal. Por que a gente tá falando sobre autogestão? Na verdade, essa é uma habilidade, é uma soft skill, né? Uma habilidade comportamental que é muito demandada hoje em dia. Eu vou trazer o cenário da Tech, que é a empresa que você trabalha, e eu tenho um negócio lá dentro. E como que a Tech for Humans funciona, né, pra galera saber? Lá é uma empresa da qual a galera não tem um chefe, né, não tem um líder propriamente falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Lá existem as cadeiras, existem as funções, das quais as pessoas acabam tendo ali as suas responsabilidades. Então, existem círculos ali, não é? Não existe aquela questão de hierarquia. E aí cada um tem que ter a questão da responsabilidade de assumir aquilo, de pegar aquela atividade e falar, cara, isso daqui sou eu que estou cuidando, tem que levantar a mão, sinalizar o time, ter uma certa harmonia na comunicação para que as coisas fluam, né? E eu sei, a Tech for Humans, ela vive uma cultura, pelo menos até agora, né, Sara, de holocracia, não é? E o mundo vive... o mundo corporativo vive hierarquia, que é totalmente diferente. Então, talvez você que esteja me ouvindo, você está falando assim, tá, mas e aí, como que esse conteúdo ele vai fazer sentido para mim? Talvez você tenha um chefe mandando aí naquilo que você tem que fazer, uma chefa, né? Um líder, uma líder, que dá uma certa direcionada naquilo que você tem que fazer. Beleza, só que ele ou ela não tem a visão do todo. Tem coisas que vai caber a você fazer. Saber ter uma estimativa de tempo para uma atividade que você precisa entregar, saber precificar, até mesmo em tempo também, algo que você precisa fazer, se organizar, saber negociar, saber falar não, renegociar, falar agora eu não posso fazer mais tarde, posso te entregar amanhã. Tudo isso são derivações da autogestão. E é por isso que acho que cada empreendedor acaba... Essa semana eu gravei aqui um episódio com dois amigos falando sobre transição de carreira do CLT para o empreendedorismo. Né? E a gente falou muito sobre como empreender, mas uma coisa que a gente deixou de falar naquele episódio é que, na realidade, todo empreendedor precisa, ele tem a necessidade de ter uma boa autogestão. Porque, cara, você já começa o mês devendo. Você tem funcionário para pagar, você tem aluguel para pagar, você tem uma série de coisas. Ou seja, se eu não fizer a minha parte, se eu não me organizar, se eu não manter os meus pratinhos equilibrados, cara, a minha empresa, ela quebra. Eu vou ficar devendo milhares de reais, dependendo de alguns cenários, milhões. Então, eu preciso estar bem equiparado, bem estruturado, e tudo isso que a gente está falando é organização. E aí, voltando a falar de Tech for Humans, lá na Tech nós temos uma característica comportamental chamada autogestão, né? E aí, nós temos 3 subcaracterísticas ou 3 pilares que são trabalhados ali dentro de autogestão. A primeira delas é a definição de metas. São as hard skills e também as soft skills. São 2 cenários diferentes. E subentende-se que cada colaborador ele precisa fazer uma meta. Primeiro, um mapeamento. Cara, o que me falta aqui no aspecto técnico? A pessoa passar um raio-x nela ali e falar, cara, legal, de 100% que eu deveria saber, eu sei 45%. Os outros 55% eu ainda estou devendo. Eu preciso correr atrás. Fazer um mapeamento daquilo, estruturar uma espécie de PDI, plano de desenvolvimento individual, e começar a correr atrás daquilo, né? Do mesmo modo, soft skills. Cara, qual a dificuldade que eu tenho? Eu tenho dificuldade de comunicação? Eu tenho dificuldade de ter empatia com as pessoas? Eu tenho dificuldade, uma fragilidade ali em autoconfiança? Ou seja, o que está me faltando que eu preciso
passar a aprender para ser uma pessoa melhor e logo um profissional melhor. Então quando a gente para olhar nessa definição de metas, tanto de hard skills, habilidades técnicas, quanto de soft, habilidades comportamentais, como que você faz para poder mandar bem nesse sistema, Sá? Como que você organiza a sua vida ali em hard skills? Como que você faz seu mapeamento para poder se organizar para estudar? Suas soft skills, que eu sei que também você não deixa a barra baixa, você sempre tá se esforçando ali. O agiotinho aqui dentro, ó, trabalha legal. Trabalha legal. Eu preciso lavar minha alma aqui agora. A Sara, dentro desse programa que eu cuido lá na Tech for Women, eu ajudo a construir a cultura deles, não é através de virtudes comportamentais com a minha empresa. A Sara acaba sendo uma mentorada minha, através do Tech Talento, que é o programa que eu cuido. E a Sara, eu já vi ela querendo atravessar a tela do computador pra me agarrar, assim, mentorias ferrenhas de... Mais de uma vez. Mais de uma vez. Ou seja, a Sara, quando eu vejo que eu tenho mentoria com a Sara, cara, eu me preparo 7 horas antes pra ter uma conversa. Que exagero. Porque ela não é uma pessoa que deixa a barra baixa, ela sempre eleva, ela sempre questiona, ela não aceita tudo, ela sabe do que ela tá falando, ela se prepara. Então, isso é muito bom, ter uma mentorada como essa. Obrigado, Sara, porque você sempre me treina na hora que eu vou pra mentoria. Isso é ótimo. Que bom que você gosta, porque eu tava, assim, receosa de um dia você falar, Sara, obrigado. Vai com Deus, faz o que você quiser. Só. Jamais. Mas... Pô, inclusive, tava brincando com você lá fora que eu acho que eu sou muito chata, porque, assim, realmente, Thiago entra em agenda comigo e ele fala, Sara, aqui e tal, me dá todos os passos, o que você acha disso? E eu fico por dentro, odiei, não quero, não acho que vai funcionar. Bem isso. Aí a gente debate 40 minutos, eu chego no final e falo, realmente, Bonifácio? Tá bom, vamos por aí, então. Vambora. Mas realmente, tem coisas que são muito difíceis, né? Eu lembro, acho que esse que você falou, que eu quis atravessar foi capacidade de experimentação, né? Foi. Falei, não tem nada, não vejo nada pra fazer, não tem projeto, não sei. Fechei, falei pra minha irmã, não tem projeto, como que esse cara quer que eu faça alguma coisa? Aí liguei pra 4 pessoas da empresa, uma delas foi o Alex, justamente, inclusive, obrigada, Alex, também. Fundador da empresa. Falei, Alex, o negócio é o seguinte, o Bonifácio me falou isso. O que eu faço agora? Aí ele me deu uma luz finalmente, aí eu voltei pro Bonifácio e falei, Bonifácio, obrigado, consegui. E fez o projeto e deu certo. E fiz o projeto e deu certo. Tá vendo? De nada. Obrigada. Cara, acho que voltando um pouco nesse negócio da cultura, antes de responder o que eu faço ou não, esse negócio da cultura é muito importante, porque assim, 2 anos e meio que eu tô na Tech. Legal. Faz quanto tempo que tem o programa de mentoria? 2 anos. 2 anos agora, nesse mês que vai entrar. 2 anos tem o programa de mentoria. Eu bato cabeça com você desde sempre e vou continuar batendo cabeça, eu acho, durante um bom tempo. Isso é ótimo. E hoje em dia eu tenho a clareza do que eu sei, do que eu não sei. Tenho a clareza, demorei pra fazer o meu formulário de feedback, pra ir atrás das pessoas, pedir coisas reais pra me desenvolver e tudo mais. E essa é uma visão que dificilmente a gente consegue ter em outras empresas, sabe? Essa questão da autogestão, principalmente num ambiente holocrático, onde a gente é incentivado a tomar as rédeas do que está acontecendo, não só das entregas em si, mas do planejamento, de como fazer, de como falar com as outras áreas. É meio que assim, não é que você tá sozinho. Se você ligar pra qualquer pessoa vai te ajudar, vai dar a mão e vai fazer as coisas acontecerem, sabe? Mas se você não se movimentar, ninguém vai te ligar pra falar, oi, tudo bem, como é que tá o seu trabalho? Não vai. Na hora que te perguntarem como é que tá o seu trabalho, provavelmente vai ser meio tarde, vai estar acontecendo alguma coisa. Então, eu acho que a cultura da Tech forçou muito, de uma maneira positiva, trabalhar também a autogestão, o autoconhecimento e todas as outras virtudes, né? Mas assim, isso era uma visão que eu não tinha trabalhando em outros lugares, porque em outros lugares, se você tá entregando o que você devia entregar, tá bom. Pô, você é uma pessoa difícil? Pô, Sara é difícil mesmo nisso. Não, mas ela é boa. Vamos lá. Não tem uma coisa meio clara, assim, do que se tem que fazer para ser um bom profissional, do que tecnicamente você tem que ter, meio que vai indo, né? Então é muito difícil ter
essa subcaracterística da definição das metas de soft e hard skill. Mas no meio do caminho você vai identificando o que falta. Tipo, Você vai identificando. com o carro andando. Com o carro andando. Você vai fazendo, assim, lógico, você vai crescendo. Se você tem a sorte de ter algum mentor, alguma coisa assim, facilita um pouco, mas acho que dentro da minha experiência toda, assim, dos lugares que eu trabalhei, quando a gente tem essa cultura em que você é muito mais o responsável por aquelas coisas, pela sua carreira, pelas suas entregas e tudo mais, fica cada vez mais necessário que você saiba desse planejamento, que você vá atrás dessas coisas. Então, acho que eu queria voltar nesse... fazer esse... E aí, a pergunta era como que eu faço, né? Como que eu me planejo. Também foi muito difícil pra mim entender quem poderia me ajudar, ter clareza das minhas responsabilidades, que também é uma outra virtude que a gente trabalha. Ter clareza ali das minhas responsabilidades e, enfim, pra eu começar a ir atrás disso pro lado de hard skill. Por um lado, eu sabia mais ou menos a partir de curso, a partir de ementa de faculdade, coisas assim, o que se faz em design dentro de cada parâmetro, júnior, pleno, sênior e tudo mais. Então, eu tinha ali aquele parâmetro, pelo menos técnico, das coisas que eu deveria saber. Então, tem um negócio super legal na internet que, para algumas áreas, ele tem um roadmap de aprendizados. Então, você tem ali sobre front, sobre back, sobre design, sobre PM, sobre várias coisas ali. É muito legal. Então, ele vai te dando uma árvore de conhecimentos. Então, isso é um pouco de ferramenta que eu ia atrás para hard skill. Outra coisa que eu tomei coragem para fazer algumas vezes é entrar em contato no LinkedIn. Isso é muito com legal. Pessoas. Fala disso. Cara, teve uma vez que, quando eu fui pra Tech, me deu um branco assim que eu falei, cara, tá, eu trabalho com design, eu quero me enfiar. Eu fui pra Tech pra ser design lead. Não tinha sido design lead. Design lead, pra quem não sabe, é líder na área ali de design. E aí a gente tinha o desafio de colocar ali a cultura de design, não tinha ninguém e tal, então vamos lá. Isso quase 3 anos atrás. Aí tinha uma pessoa no LinkedIn que eu sempre acompanhava, tinha lido coisas da época da faculdade, tinha visto coisas que tinha produzido, palestras, eventos que tinha participado e tal, e eu admirava muito, mas achava assim muito distante, sabe? E aí quando eu entrei na Tech eu falei, cara, é isso, vou mandar uma mensagem, se me responder perfeito, se não me responder, eu vou botar minha carinha aqui e seguir o baile. E aí mandei mensagem, falei, oi, tudo bom? Eu sou a Sara, eu trabalho com design faz alguns anos, eu mudei de empresa, assim, assado, tô com esse desafio. E assim, gosto muito do seu trabalho, te acompanho faz tempo, te admiro, busco mulheres na área de design pra me inspirar e tudo mais, não sei o quê. Você topa meia hora de conversa comigo pra me contar um pouco dos seus desafios? E se você puder, se estiver disponível, me orientar. O que eu faço? Pra onde eu devo ir? E aí ela foi super solícita. Cara, a sua capacidade de correr atrás das coisas, eu acho absurdo. Porque tem muita gente, por exemplo, um vendedor, tem a necessidade de vender. Cara, o que você fez aí foi uma prospecção. Você correu atrás, se posicionou e, entre aspas, conseguiu executar a sua venda. Só um disclaimer aqui, você acha que você tirou isso um pouquinho ali da experiência que você teve do técnico em empreendedorismo lá na época do colégio, ou não, foi a vida mesmo? Não, isso aí foi um pouco da vida, isso aí foi de vez em quando desce o espírito da minha mãe em mim, sabe? Caramba. Minha mãe Aproveita e manda um beijo pra ela, cara. Um beijo, mãe. Eu espero que você esteja orgulhosa, que eu tô aqui no estúdio lindo do Desenvolva-se Cast. Inclusive, engraçado, vou fazer um parênteses aqui, depois você me volta, porque eu vou esquecer de onde eu tava, tá? Tá bom. É muito engraçado eu estar falando de autogestão, porque em casa a minha fama é totalmente contrária, tá? Caramba. E engraçado eu estar falando de comunicação e de me vender, não sei o que a minha fama também é totalmente contrária. Então, é interessante isso.
Fui muito envergonhado durante muito tempo, não falava com as pessoas, não me comunicava bem, eu morria de medo de atender telefone. Quando eu fui trabalhar com um evento, uma das minhas responsabilidades era atender o telefone. Eu rezava todo santo dia para que ninguém quisesse ligar lá, para que eu não tivesse que atender e falar com ninguém. Sim. Porque suava frio e... A minha atividade era atender telefone, a principal assim, né? Atender telefone, mandar e-mail e recepcionar pessoas em evento. Uhum. Foi a pior coisa que eu podia ter escolhido. Não, foi a melhor, né? Pra você ver o desenvolvimento. Mas assim, maluca, né? É. Mas tudo bem, vamos lá. Mas ali nesse negócio de mandar mensagem, acho que fechei, voltei o ponto. Boa. Boa. Mas acho que nesse ponto de mandar mensagem, inclusive, uma bela indicação de conteúdo, Carol Todd. Na época, eu não sei onde ela tá agora, mas ela tava no lab do Magalu, se não me engano. Uhum. Uma querida. Foi um papo, assim, incrível. Mas eu acho que eu tirei a coragem de mandar pra ela, acho que de ver a minha mãe, que às vezes falava, cara, tem que ir, vamos lá, mete as caras, faz, tem que fazer, né? Eu comentei que minha mãe trabalhou na rádio, Esse foi um dos momentos que eu tenho lembrança pra mim, que minha mãe meteu as caras e foi fazer um negócio que ela nunca tinha feito. Então, modelou e foi pra cima. E foi. Então, eu lembro dela falando dessas coisas pra mim. Então, vez ou outra vem a voz da minha mãe pra várias coisas que eu faço na minha vida, assim, principalmente em questão de ter coragem pra fazer as coisas. Eu acho que minha mãe é uma pessoa muito corajosa, meu pai também era. Então, acho que de ter coragem pra fazer as coisas e fazer as coisas com qualidade, sabe? Muito bom. Eu acho que foi daí. Muito bom. E soft skills? Como que você se organiza, cara? Pô, verdade. Nesse momento, soft skill, graças a Deus, eu conheci um cara, inclusive recomendo vocês conhecerem, chama Thiago Bonifácio. Opa, que isso? Eu não paguei nada, hein, gente? Eu não paguei nada. Porque eu acho que eu não tinha clareza, antes da gente começar as mentorias, as coisas lá, não tinha clareza, assim, sobre o que deveria desenvolver. A gente sempre lê na internet esse negócio de soft skill, né? Uhum. Virou uma buzzword, assim, como budget e tararanas. Mas a gente sempre vê, desenvolva sua soft skill e comunicação e empatia e mais duas ali. Uhum. Não sei o que eu faço com isso. Então, acho que as nossas mentorias foram muito importantes. Acho que para você destrinchar isso e mostrar o que tem dentro de cada uma dessas coisas, para dar uma visão clara do que fazer, do que você tá ruim, do que você não tá ruim, sabe? Então, para mim, questão de soft skill foi isso. E hoje, depois do nosso mapeamento, aquele exercício que a gente faz de montar um formulário e passar para algumas pessoas responderem, sim, pô, é essencial, porque às vezes vem cada resposta que você não tá esperando, e acho que essas são as melhores respostas. Vem respostas muito boas que fortalecem coisas que a gente não põe fé na gente mesmo. Então, teve uma resposta que eu li que eu chorei, eu fiquei, cara, eu me saboto muito, então, pô, que legal, eu vou botar mais fé nisso aqui. Eu sei me posicionar, eu sei falar, eu sei colocar as minhas ideias, eu sei argumentar. E aí a outra resposta que veio, que me pegou muito foi: você não tem confiança quando você é questionada. Caramba. Ou você quer se manter numa posição muito boa, e eu fiquei... Aí eu fiquei com essa faca na costela 3 semanas e fui atrás de resolver. Mas eu acho que tanto na parte de hard skill quanto soft skill, ter alguém que orienta a gente, que dá um pouquinho do passo a passo, ou pelo menos que não nos dê o passo a passo como você deu na parte de soft skill, e a gente consegue trabalhar bem nesse caminho, mas que pelo menos converse de tempos em tempos sobre desafios pontuais, sabe? Então, com a Carol, na época, eu tava falando sobre, cara, o que é ser lead? O que é você montar um time de design? O que se espera dessa posição? O que eu deveria fazer primeiro? Eu tô neste cenário, eu não faço a menor ideia do que fazer.
Porque eu poderia ter feito uma coisa mega superficial, que eu acredito que por um tempo devo ter feito mesmo, alguma coisa mega superficial, mas com o tempo você vai entendendo. Falou, pô, a Carol me falou aquilo. Eu tô vendo aqui nesse artigo que fulano de tal fez tal coisa. Aí você vai ligando uma coisa com outra, você vai fazendo algumas sinapses assim, falando, tá. Faz sentido. Faz sentido, eu sei por onde ir. E aí você vai procurando pessoas que te orientem naquelas coisas, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho alguma coisa sobre, sei lá, inteligência artificial, que eu quero saber, que eu quero conhecer e tudo mais, pra eu poder aprender, pra eu poder trabalhar, eu não falo com ninguém de design, com ninguém de PM. Eu tenho ótimas pessoas dentro da empresa que sabem falar muito bem sobre inteligência artificial. Então, não vou em uma pessoa só, né? Uhum. Então, já questionei, quando a gente começou esse papo, fui lá pro Jorge e falei, Jorge, minha questão é assim, a gente precisa trabalhar com o IA, a gente tá sendo provocado a trabalhar com o IA, eu não faço a menor ideia de como faz isso, meu querido. O que é que eu faço agora? Ele me deu uma aula de 1 hora, como utilizar, o que fazer, o que não fazer, como não panicar com isso. Então, acho que é isso, é você buscar as pessoas que podem te ajudar naqueles desafios ali que você tá enfrentando naquele momento. Falando de soft skills, uma coisa que a mim é muito claro que te destaca de muitas pessoas, não só da tech, mas do mercado como um todo. Você é intensa em não acostumar com o status quo da coisa. Olha o que você acabou de falar, Jorge. A empresa tá indo para um lado de inteligência artificial, eu não domino inteligência artificial. Cara, o que eu faço? Para onde eu vou? Muitas pessoas paralisam nessa parte aqui de eu não domino inteligência artificial e não fazem mais nada. Mas não, você tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de soft skills, cara, você dá um jeito de fazer a coisa acontecer. Ou seja, você não fica acomodada com o caos. Você corre atrás do caos, identifica ele e você mata ele com as suas ações. Cara, se eu puder dar um conselho para a pessoa que tá ouvindo isso daqui, volta esses últimos 60 segundos e modela isso que a Sara faz. Muita gente do mercado, muita gente que tá atuando nas empresas, Sara, não tá fazendo o básico. Não tá fazendo o básico, não tá entregando aquilo que foi combinado. Tava falando hoje pra Sara, saiu uma matéria em uma empresa fez uma pesquisa com vários CEOs, vários empresários de pequeno, médio e grande porte. E aí, esses empresários, eles queriam saber o que brilhavam, o que saltava os olhos para poder aumentar o salário de um colaborador, para poder elevar o nível de cargo de um colaborador. E 64% daquelas pessoas disseram o seguinte: olha, não é porque um colaborador faz bem o trabalho dele que eu dou um aumento salarial. Por quê? Porque eu já pago o salário dele para ele poder fazer bem o trabalho. Então, amigo, amiga, você fazer bem aquilo que foi combinado com você não tá fazendo nada além da sua obrigação. Você precisa fazer isso porque você tem que honrar a sua palavra. Você assinou um contrato da qual você falou, eu vou prestar serviço para essa empresa com essas responsabilidades. Agora, se você quer chamar a atenção de fato, você precisa passar a ocupar os espaços vazios, a fazer coisas que as pessoas não estão fazendo, e para você poder fazer isso, você vai ter que olhar para dentro de você e perceber aquilo que te falta, tanto tecnicamente como comportamentalmente. Não adianta nada você querer crescer só no técnico, porque você vai ser uma pessoa chucra, uma pessoa ogra, que vai dar uma resposta e uma hora vai ser desligado. Olha para as estatísticas do mercado, é o mercado que diz isso, não eu. Mas, por outro lado, se você investir no seu comportamento, você vai ter duas coisas muito boas, que é a habilidade técnica e a comportamental. Você vai conseguir se manter em qualquer ambiente que você estiver. Então, olha para a Sara e modela essa mentalidade dela, porque se você fizer isso, você vai estar na frente de muita gente no Brasil. Muita. E falando assim, quando você começou a falar, eu fiquei pensando que às vezes é muito fácil falar e colocar dessa forma, parece bonito, Cara, é desafiador, me dá arrepio na espinha toda vez que eu preciso fazer essas coisas, sim, sabe? Sim, sim. Quando... Eu acho que todas as vezes que eu tive que desenvolver alguma coisa, principalmente de hard skill, pra mim, eu adoro ler, estudar e não sei o que. Tem até uma amiga minha que fala, cara, relaxa, vai jogar um Candy Crush, vai fazer alguma coisa e para de pirar.
Mas toda vez que eu preciso fazer alguma coisa relacionada a soft skill e que eu percebo que eu tô falhando e coisas assim, cara, é muito difícil sair do lugar do incômodo e ir atrás e tudo mais, sabe? Então, esse negócio de ir atrás, de perguntar, de aprender, de ser interessada, também vem muito, acho que, de quando eu era criança. Eu sempre cresci com a minha mãe em casa e os meus familiares, assim, elogiando meu irmão. Uhum. Que, pô, meu irmão sempre foi interessado nas coisas, teve uma lojinha que ele alugava os DVD dele. Meu irmão é maluco também, tinha, sei lá, 8, 10 anos, eu acho. E pegou uma salinha lá da sala de casa, botou as coisas dele pra alugar pros amiguinhos e ele ficava lá na lojinha alugando as coisas pros amigos. Então a gente sempre se mexeu pra fazer esse tipo de coisa, pra aprender, pra explorar, sabe? Quando eu fui trabalhar na sorveteria, por exemplo, que foi meu primeiro trabalho, eu fui pra lavar copo, aí eu fui atender pessoas, aí daqui a pouco eu fui aprender a fazer pastel, aí eu só não servi sorvete e fiquei no caixa. Uhum. Aí depois fui fazer lanche, aí fui entregar as coisas. Quando eu fui passando pra outros lugares, você vai aprendendo um pouco, você pergunta como é que a outra pessoa faz, e dá uma curiosidade. E eu acho que quando a gente é curioso, essas coisas de soft skill, elas vão se desenvolvendo, sabe? Quando a gente não é curioso pras coisas, é muito difícil. Até para as habilidades técnicas. É muito difícil, porque você não sabe o que a outra pessoa faz, você não sabe como faz, você não sabe procurar, você não sabe pesquisar. Quanto que eu ouvi que era muito fácil quando eu tava na escola, porque eu já tinha o Google, o Wikipedia, essas coisas. Cara, cada trabalho horroroso que eu já vi meus amigos fazendo porque eles não sabiam pesquisar. Eu também já devo ter feito coisas horrorosas, Sim, né? sim. Mas enfim. A gente faz as coisas mal, mas precisa ir criando curiosidade, sabe? Eu só fui, por exemplo, fazer, sei lá, legenda, Uhum. porque eu tinha uma amiga da faculdade que trabalhava com isso, e aí fui perguntar e tal, beleza. Aí quando eu pedi a demissão lá, eu liguei pra minha outra amiga que era líder lá. Falei, cara, tá precisando de alguém aí? Ela falou, pô, tá contratando um estagiário, vem aqui pra você ver o que faz. Aí fui lá, nada a ver com nada que eu já tinha feito. Falou, quer aprender? Quer testar? Quero. Aí fui lá, tinha que fazer manual pra produção de emissora, não tinha ninguém pra fazer. Eu falei, vamos, topa, juntamos 2, 3, fomos fazer um laboratório lá, fizemos um manuais. Pô, esse trabalho, Sara, ficou legal, você quer fazer essa outra coisa? Quer aprender a fazer a diagramação aqui? Pô, quero, já trabalhei com diagramação antes, vamos. Então, acho que quando você vai aprendendo um pouquinho das outras coisas, do que as outras pessoas fazem, você cria relação, você aprende a se comunicar, você aprende a vender o seu trabalho, você aprende a fazer várias coisas. Se posicionar, não é? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com design, eu sentava numa sala que tinha um monte de dev, que eles ficavam com um fone, eles falavam entre eles pelo chat. Caramba. Eu adoro todos eles, até hoje, eu tenho muito carinho por todos eles. Mas eles falavam entre eles, às vezes, por chamadas de vídeo. Caramba. E eles sentavam um do lado do outro. E às vezes eu tava aqui fazendo meu trabalho, tá? Aí tinha alguma coisa que eu precisava saber, mínimo de front, assim, HTML, CSS. Sim. Aí eu olhava pro lado, eu ficava olhando o que o querido tava fazendo, aí ele tirava o fone e falou, o que foi? Eu falei, cara, não queria te atrapalhar, não. Mas como é que você coloca essa caixa no meio da tela? Aí ele abria lá, aí ele me ensinava. Aí ele me explicou um dia, fez 2, 3 vezes, aí eu falei, show, obrigada. Das próximas vezes, eu só mostrava pra ele quais eram os parâmetros que eu queria e como que eu queria. Então pronto, facilitou, eu sei como é que era alguma coisa mínima ali, eu perguntava como, por quê. Assim, eu recebi um feedback esses dias de outro querido que falou, pô, eu acho que você tem que aprender mais coisa técnica. Eu mandei mensagem pra ele, falei, o que você acha que eu tenho que aprender técnico? O que você acha que eu não tô falando a tua língua? Minimamente, Tá sabe? certíssimo. Então, acho que essa curiosidade, ela vem
Desde criança, desde ver meu irmão aprendendo a fazer coisa, minha mãe, minhas tias, toda a minha família fazendo várias coisas. Então, em casa, a gente sempre foi incentivado, sabe? A ser criativo e ser curioso. Acho que vem um pouco daí. E aí, hoje, talvez eu esteja tão diferente porque eu tô num ambiente, como você falou, fértil. Eu tô num ambiente que me permite e me incentiva a fazer essas coisas, né? Então, pra todo mundo que eu tenho oportunidade, eu evangelizo com faça one-on-one. Liga pra alguém. Para de falar só com as pessoas com quem você fala todo santo dia. Sai da sua bolha. Vai sentar do lado do colega. Hoje a gente não tem como sentar do lado do colega porque tá cada um de um lado, né? Mas pô, vai ver o que as pessoas fazem. Modela, cara. Aprende. Às vezes você tá fazendo um negócio aqui. Eu tô fazendo um trabalho aqui. Você tá fazendo um trabalho aí. Tem um buraco no meio do nosso trabalho que nem eu nem você estamos vendo. Porque eu não sei o que você faz, não sabe o que eu faço. E aí? E aí? Ninguém resolve nada. Terrível. Às vezes a gente abraça um pouquinho mais do que deveria. Eu faço isso com uma certa frequência, assim, mas tô tentando não. Mas uma dessa de ser curiosa, de ir atrás e não sei o que, você acaba querendo resolver 25 coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Freud chamaria isso daí de pulsão de vida, né? A pessoa... O cérebro, na verdade, ele tem duas maneiras de gastar energia. Ou com a cara na TV, olhando pro Netflix e vendo a vida passar, né? Aí deixa rolar. Ou você gasta a energia que vai ser gasta de qualquer forma aprendendo algo novo. Mas algumas pessoas, elas conseguem ter essa capacidade de sentirem a dopamina de ter conquistado, sair de um lugar, de uma base e ter ido pra outra, de ter aprendido, de ter descoberto, de ter se aventurado. Cara, isso é super importante pra quem quer vencer na vida. Sim. Muitas pessoas acabam ficando acomodadas e a gente tava conversando. Hoje a gente teve bastante tempo pra conversar, né? Passei a tarde com o Thiago. Passamos uma tarde juntos aqui conversando por uma questão de agenda, enfim. E a gente aprendeu o quanto que as pessoas às vezes viajam na posição que elas estão. Às vezes o colaborador, ele não tá entregando nem o básico que ele deveria entregar, não tá fazendo nem aquilo que foi combinado com ele, ele já tá com cabeça dizendo que, não, eu preciso de aumento, eu preciso crescer, tá, mas beleza, o que você tá fazendo? Não é? Então, tem esse ponto aí pra gente prestar atenção. Sá, tem uma outra subcaracterística aqui, que é saber definir muito bem o que é uma prioridade ou não. Não é? Então, quando eu faço um mapeamento comportamental, eu sempre pergunto para a pessoa ali da tech, no caso, né? Eu pergunto, fulano, vamos supor que a pessoa ali do círculo dela, né, que não é líder, mas acaba tendo uma posição um pouquinho mais de relevância ali, ele te pede para fazer uma tarefa que é uma urgência, não é? Passou 35 minutos, o Alex, que é um dos sócios fundadores da empresa, pede para você fazer uma outra tarefa que também é urgência. E aí a pergunta que eu sempre faço e aí? O que é urgência para você? Como que você distingue uma coisa da outra? Aí às vezes as pessoas vão e me respondem, o que o Alex pediu, né? Como assim, cara? Da onde você tirou isso? Ué, mas ele é o dono da empresa, etc. Tá, ele é o dono da empresa, mas ele sabe o que você tem na mão. Talvez aquilo que, sei lá, a Sara pediu para você fazer, estrategicamente falando, para o negócio, é muito mais importante de ser feito, né? E, cara, faz sentido falar pro Alex, agora eu não consigo te entregar, te entrego no final do dia, te entrego amanhã, você alinha aquela expectativa. Mas muitas pessoas se perdem na autogestão por não saberem organizar e definir o que é uma prioridade. Como que você faz em relação a isso? Total. Você estava falando disso, lembrei de um episódio que acho que poderia ter comentado nos nossos encontros lá com o pessoal, mas acabou passando, eu lembrei agora. Justamente esse negócio do Alex é um bom exemplo. Teve uma vez que, a gente tinha várias coisas legais pra ir fazendo ali na empresa, no time, eu fui abraçando, a gente tinha os desafios de remodelar a maneira como a gente trabalhava em um certo cenário, iniciar outras coisas que estavam paradas, que eram ideias legais, mas que nunca tinham saído do papel e tal. E eu fui nessa, e assim, os dois, né? O Alex e o Fernando, eles são muito provocativos num bom sentido de tirar a gente do lugar, sabe? Sim.
Isso é verdade. Eles sabem que a gente pode fazer mais, que a gente é capaz de fazer mais, e não no sentido exploratório do negócio do, tipo, sim, você vai me entregar... Mas assim, cara, você pode fazer mais da tua vida, Sim. sabe? Você pode aprender mais, você pode, enfim. Cara, eu não tenho uma conversa com o Alex, por exemplo, que ele fica confortável no local que eu estou. Tipo, Alex, a gente acabou de mudar para um estúdio em Alphaville, legal, mas já pensou em mudar em um estúdio para Nova York? Tipo assim, sabe? Ele sempre tá pensando além, Ele muito sempre tem bom. um insight muito bom das Sim, coisas que você sim. tá fazendo, assim. Enfim, eu sempre saio com a cabeça meio fervilhando. Uhum. E aí ele foi dando ideias, foi dando sugestões ao longo de um tempo, assim, e eu fui pegando aquilo. E não fui questionando muito, não. Uhum. Pô, não, tem que fazer, Alex, tem razão. E fui. E teve um dia que a gente no escritório, e eu, assim, com o coração apertado, com um nó na garganta, um negócio esquisito de que tava sobrecarregada, não sabia o que fazer. Uhum. Entrei no escritório, cruzei com ele, ele falou, e aí? Aí eu fiz um... Pô, falei, Alex, tá... Pô, não sei. Aí começou a embargar a voz, ele falou, vamos tomar um café. A gente saiu lá, pegamos um café, ele falou, e aí, o que foi? E eu comecei a chorar. Chorar, e soluçar assim. Ele ficou, calma, senta aqui. Uhum. O que foi? Aí eu contei, falei, não sei o que eu faço, porque tem isso, aquilo, aquele coisa. Ele falou, cara, se não dá pra fazer, não faz. Uhum. Fala não. Eu vou enfiando coisas aqui e não sei o quê. Na hora que ele falou isso... Saiu 186 quilos das suas costas. A empresa inteira que eu achei que tava nas minhas costas desceu assim, eu fiz um ufa. Nossa, eu posso falar não pras coisas? Eu posso simplesmente... Não por má vontade, né? Mas eu posso chegar e falar, cara, não vou conseguir executar isso. Não tô conseguindo entender a tua ideia, não sei onde você quer chegar. Não peguei. Puta, eu tô com todas essas coisas aqui. O que eu devo fazer? Então, a partir desse dia, acho que hoje eu não cheguei num lugar ideal, assim. Mas algumas coisas que eu aprendi são... tudo que eu tô fazendo, eu não tô fazendo por mim. Uhum. Eu não tô criando um produto porque eu quero criar um produto. Eu tô criando um produto porque existe uma empresa com uma estratégia da qual eu me identifico muito e da qual tenho outras 50 pessoas engajadas em fazer aquilo. Uhum. Então, a prioridade não é só minha. A prioridade é de várias pessoas. Então, tem várias pessoas com quem eu posso conversar. E aí, um exercício que eu fiz com alguma frequência, uma vez eu sentei com o Fernando e ele me esclareceu muito que ele falou assim, cara, escreve tudo que você tem no papel. O Fernando é outro sócio da empresa, inclusive. Incrível. Ele... Acho que foi nesse mesmo dia, ele falou, cara, então vamos aqui, coloca no papel tudo que você tem pra fazer. Ele abriu o planejamento dele. Aí ele falou, tá vendo? Que eu tenho aqui planejado todas as minhas atividades, mais ou menos quando eu quero entregar, então, um pouco daquilo que eu falei que a Estela me ensinou a fazer, que é de trás pra frente. Ele falou, então, pra eu entregar isso, eu preciso ter isso antes, eu preciso ter isso antes. E ele foi fazendo de trás pra frente, e aquilo foi me aliviando também. Aí ele fez esse exercício comigo. Ele falou, o que você tem? Então, o que eu vou me entregar? E aí a gente tirou uma porrada de coisas. Que ele falou, tá, isso aqui... Ele é muito prático, inclusive, que não eu fazem amo. Sentido, né? Que não fazem sentido. Uhum. Então a gente fez esse exercício algumas vezes. E de vez em quando, até hoje, eu sento com ele, eu falo, cara, e aí? Tô com isso, isso e isso. Aí a gente tira algumas coisas, coloca outras no meio, elabora. Ele senta junto pra fazer, põe a mão na massa, às vezes até demais, enfim. Mas eu acho que isso me ajudou. Um pouco daquilo que a gente estava falando mais cedo, de primeiro você tem que dar o caminho para alguém. Uhum. Primeiro você tem que, às vezes, colocar a pessoa ali numa experiência para ela sentir que pode. Uhum. Uhum. Então, acho que foi isso que os dois fizeram comigo. Me colocaram ali para eu sentir que eu podia fazer aquilo. Legal. E aí, a partir disso, então, eu carrego um pouco dessa questão de eu não tô fazendo por mim. Eu tô fazendo por uma empresa que eu acredito nos valores, nas entregas, em tudo. Então, a gente tá trabalhando junto. Uhum. Então, em geral, eu tenho algumas pessoas-chave para compartilhar os objetivos. Então, é dessa maneira que eu costumo fazer. Eu tenho no papel, hoje não mais literalmente no papel, mas até um mês passado eu tinha exatamente no papel. Agora tá no iPad, respeita. Agora tá no iPad, as coisas que eu tenho, quem tá relacionado aquilo ali comigo, para eu, de vez em quando, sentar, falar, cara, o que daqui é prioridade? O que tá faltando eu não tô vendo? O que daqui depende de outra pessoa? O que eu preciso te entregar? Uhum. Porque aí, a partir disso, eu sei que,
pô, o negócio que o Thiago me pediu vai ser pra terceira semana de outubro. Então, segunda semana de outubro eu começo a ver porque eu consigo executar. Mas o que o Alan me pediu é pra amanhã. Então, hoje eu preciso fazer. O que o Marcos me pediu é pra terça-feira. Então, se eu começar amanhã à noite, na terça-feira eu entrego, tá bom. E aí você consegue se organizar. Então, você sempre tem pessoas pra compartilhar as tuas prioridades. Fantástico. Eu não vou fazer nada sozinha. Fantástico. Isso que você tá falando, eu não sei se o André, dá pra colocar aqui na tela uma imagem no Google? Medo. Escreve aí. Medo. Sara, brincadeira. Escreve matriz de Eisenhower. É E-I-S e o resto H-O-W-E. Meu amigo, coloca Eisenhower como você imaginar e o Google vai te corrigir. Escreve Eisenhower do jeito que você quiser. Confia na internet. Matriz de Eisenhower. Porque isso que você está falando, Sá, é muito importante para a gente mostrar na prática como que funciona. E claro, cada um vai ter um jeito, vai ter uma forma de fazer, mas essa é uma das coisas que eu ensino na prática pra galera. Qualquer matriz, tá, Andrezão, que aparecer aí, pode ser qualquer uma. E aí a gente ensina aqui. Enquanto o André ele pesquisa ali, só para explicar pra galera. Eisenhower, ele foi um presidente dos Estados Unidos e um belo dia alguém virou para ele inconformado e falou assim, cara, como que você é um presidente da maior nação, da nação mais influente da história até então, e consegue ser tão organizado assim, né? Como que você consegue fazer as coisas tão bem? E aí um belo dia, quando fizeram essa pergunta, ele abriu para o mundo essa matriz que eu quero mostrar aqui para vocês. Boa, Andrezão, obrigado. E aí ele apresenta essa matriz aqui dentro desses quadrantes. Então, ele pega aqui aquilo que é urgente, aquilo que... Primeiro, ele pega aquilo que é importante, e que é urgente, e aquilo que é importante, porém, não é urgente. E aqui embaixo, aquilo que não é importante, e aí eu consigo delegar, e aquilo que eu preciso deletar. E o que a Sara acabou de falar aqui pra gente, claro, do jeito dela, ela vive essa organização. Para fazer todo sentido pra gente aqui em autogestão, imagina o seguinte, você vai começar o seu dia, você tem 10 atividades para fazer. Dessas 10 atividades, para e pensa, são as 10 que quando você finalizar o dia, você colocar a cabeça no travesseiro, você vai falar, caramba, cara, essas 10 atividades eram chaves? É claro que não. Das 10, você vai ter 3, 4 atividades chaves. E, inclusive, essas, a maioria delas, são urgentes. Então, o que ele sugere? Você pegar e colocar aqui aquilo que é importante. Lista prioridade 0, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e por aí vai. Não é? Ou seja, deixa isso muito claro para você. E aquilo que eu preciso fazer, mas não é tão urgente? Coloca nesse segundo quadrante aqui, que tá como se fosse um to-do, né, Sá? Tá organizado aqui para eu poder fazer. Tá mapeado, tá no meu radar, eu não vou esquecer. E a Sara vai poder falar melhor sobre isso. Fala aí, como que é bom você tirar da sua cabeça aquela preocupação e colocar no papel, colocar numa planilha ou qualquer coisa. Gente, não tentem começar... Eu vou falar isso sobre outros parâmetros da vida. Mas não tentem começar com um template do não sei... Papel, caneta, post-it e cola no teu armário. Pelo amor de Deus, começa assim. Prometo, vai funcionar. Exatamente. Cara, eu vou ter que trazer um exemplo bíblico de administração. Jesus, ele falou uma vez o seguinte, qual homem... Tu é bom nas referências, fala. Não, cara, porque isso daqui é vida. Organização para começar as coisas é vida. Jesus falou assim, certa vez, qual homem que vai construir uma torre e não se assenta para poder calcular os custos dessa obra? Se não, a pessoa que passar na frente daquela obra e ele não tiver tido dinheiro para concluir essa obra, vão passar ali na frente e vão zombar dele. Em outra palavra, ele diz assim, se você for começar uma obra, se você for começar um projeto, ser humano, senta e faz cálculo, faz conta, para ver se você vai ter condições de ir até o final. Porque se você começar um projeto e não tiver condições de ir até o final, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar e vão começar a fazer uma das piores coisas que o ser humano faz com o outro, que é a zombaria. E normalmente o ser humano não suporta a zombaria. Então ele fala assim, tenha certeza daquilo que você vai fazer. Porque se você começar a se posicionar dizendo que vai entregar e não entregar, você vai passar sufoco lá na frente. Muito pior. Ou seja, baita exemplo de administração, não é? E aí, ok, aqui eu coloco as coisas que eu devo delegar. Só que o que a Sara acabou de explicar pra gente, delegar não, agendar, é pra fazer depois. Mas aqui, cara, tem duas coisas que salvam a gente no dia a dia. Isso daqui é libertador. Aquilo que eu posso delegar.
Por exemplo, tô aqui gravando com a Sara e deu um problema na agenda do estúdio e tudo mais. E eu tenho um compromisso agora às 8 horas da noite. Eu tinha um outro com a minha esposa, eu falei, amor, eu tenho que cancelar, não vai ter como. Mas o compromisso das 8, eu falei, amor, eu não vou conseguir dar esse estudo hoje. Você consegue dar o estudo em meu lugar? Ela falou, beleza. Ou seja, era uma atividade que estava aqui, era prioridade pra mim, veio pra cá, mas depois eu passei pra lista de delegação. Amor, eu não vou conseguir treinar hoje. Você pode treinar no meu lugar? Aí não dá, aí não dá, aí não dá. Por favor. Mas, cara, delegar é libertador. Mas isso que você acabou de falar aqui, que é a última fase que Eisenhower propõe pra gente, é o deletar. Cara, tem coisa... Gente, presta atenção nisso daqui. Às vezes, seu dia começa com a lista de 10 coisas pra fazer. Mas com o passar do dia, com o andar da carruagem, as coisas vão se desenrolando. E quando você pensa que não, chega ali às 16 horas, 3 daquelas coisas que estavam ali no seu mapeamento não faz mais sentido. Porque a roda já girou, a água já passou debaixo da ponte, a vida já mudou e já se foi. Pô, eu amo excluir coisas. Não é? Desistir de coisa. Não vou fazer. É. Mas se você tem isso daqui mapeado, meu amigo, fala a verdade, facilita ou não facilita? Facilita muito. Facilita muito. E aí eu anotei até outra coisa relacionado a isso, que é, assim, tá muito próximo disso, acho que é até um complemento, que é, se você não sabe o que faz, vai ficar difícil de planejar. Então, aqui era mais no sentido que eu tava fazendo anotações, assim, era mais no sentido do dia a dia, de criar rotinas e tudo mais, mas isso também, lógico, serve pro trabalho. Então, o que eu vou fazer hoje? Ai, por muitos anos eu comecei meu dia assim, vou mandar um e-mail hoje. Tiro no pé, cara. Pô, aí você acaba. Então, se você lista tudo que você tem pra fazer, você consegue, primeiro, eliminar o que não faz o menor sentido. Então, por que... Obrigada. Imagina. Então, por que eu tô começando a fazer aquela atividade? Faz sentido, eu só coloquei aqui pra ocupar muito da minha lista, porque eu acho que vai ser incrível eu ser uma pessoa ocupada. Pô, vamos ser sinceros, eu coloquei 7 coisas aqui só pra ser ocupada. Então, não vou fazer. Automatizar o que puder. Então, putz, o que eu automatizo? Eu tinha que lembrar de regar a planta, eu tinha que lembrar de fazer um monte de coisa. Putz, coloquei recorrência na agenda. Eu tinha que lembrar de comer. Gente, eu não comia. Eu tinha que lembrar de comer. Eu coloquei na agenda, comer. Pronto, toca lá na agenda, é verdade, vou comer. Deixar as coisas mais fáceis que se puder pra fazer. Coisas que você vai entender, as coisas justamente que você vai delegar e que você vai executar. E definir, e aí quando você tem o que você vai executar, você tem a condição de planejar a melhor forma de você fazer aquilo. Cara, uma das coisas que eu gostava muito quando eu tava ali em design, por muito tempo eu trabalhei, eu e o Vini, era ser sincera com as coisas que eu não sabia fazer bem. Eu podia pegar pra fazer bem uma coisa, mas o Vini arrasava muito em várias coisas que eu não sabia fazer, e eu fazia muito bem coisas que o Vini não sabia fazer. Então a gente sempre era uma boa dupla de se cobrir em algumas coisas, sabe? Sim. Tipo, Vini, eu tô com isso aqui, cara, você consegue fazer? Ele fazia às vezes em 30, 40 minutos um negócio que eu demoraria 6 horas pra fazer e, cara, show. Não, às vezes não era uma atividade dele, não era alguma coisa assim, mas a gente trocava ali. Então, eu ajudava ele a planejar algumas coisas e tudo mais, e ele me ajudava a executar algumas outras coisas que eu não tinha muita capacidade. Então, essa coisa de delegar é bom até você saber pra quem, você ter quem próximo, sabe? Pra fazer essas coisas. Então é ótimo. Muito bom, muito bom. Sá, caminhando pro finalzinho, pra fechar, em relação à administração do tempo, né? Organizar... conta um pouquinho pra gente como que você começa seu dia, do ponto de vista, você usa o Google Calendar, né, pra poder se organizar, já deu pra saber, mas Sim. Qual que é o teu racional na hora de organizar seu dia, suas atividades? Você faz um cálculo, putz, eu preciso executar isso aqui no dia de hoje, você se prepara pra começar o seu dia olhando aquilo que você tem. Eu pergunto isso porque eu já sei da resposta, é claro, né, mas eu queria só citar uma frase de... Kennedy, acho que foi Kennedy que falou isso daqui. Boas referências, eu falo. Ele falou o seguinte: se eu tivesse 8 horas pra poder cortar uma árvore é ótimo, né? Uma árvore,
eu passaria... Chico Bento no Chico shopping. Bento. Desculpa. Imagina. Voltando, a Sara me desconcentrou aqui, Brasil. Mas se eu tivesse 8 horas pra poder cortar uma árvore, passaria 6 afiando o machado. Uhum. E a administração do tempo fala muito sobre isso. Porque às vezes a gente fica dando cabeçada na vida, à toa, né? Sendo que a gente não teve um tempo de preparo, a gente não teve um tempo de organização. E se eu passo a ter esse tempo... Pô, se eu acordo 20 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo para poder organizar o meu dia antes de começá-lo, eu vou começar de uma forma muito mais inteligente e no final do dia, se eu estiver cansado, eu estarei cansado por uma questão de produzir. Uhum. Não é? Fiz o melhor que eu poderia ter feito. Sim. Como que você vê isso? Como que você faz? Meu dia começa assim. 6 horas toca o alarme, 18 sonecas. Sacanagem. A soneca é verdade, mas não são 18. Então, tem algumas coisas. Eu acho que pra gente começar, que é o que eu faço, né? O meu racional é o seguinte. É entender o contexto. Uhum. Então, por muito tempo, quando eu morava com a minha irmã, eu fazia academia de manhã. Então, era o meu momento ali sozinha. Eu acordava 5:30 da manhã, 6 estava na academia e não sei o quê. Então, essa era a minha vida, assim. De manhã era o meu tempo. Quando eu voltava, a gente tomava café da manhã juntas. Cada uma trabalhava, tinha o seu horário de almoço ali que a gente compartilhava. E à noite a gente tinha para assistir a novela e compartilhar o dia juntas ali, em algum momento. Então, a partir desse macro, do que eu espero fazer, do que eu tenho da minha vida, eu consigo ir organizando. Eu já pequei muito de querer lotar a agenda do nada, de um dia pro Alô, outro. workaholics, presta atenção nisso. Pelo amor de Deus, lotar a agenda de um dia pro outro e falar, assistir 3 vídeos no YouTube sobre produtividade, né? E falar, não, amanhã, tudo, 2 horas de estudo, 1 hora de academia, 8 horas de trabalho, 3 horas cozinha. Não vai dar certo. Uhum. De um dia pro outro não vai dar certo. Então, diminui, piora a tua rotina um pouco. Uhum. Entende o que você vai fazer. Então, eu acho que eu tenho essas coisas pra planejar, assim. No geral, eu faço academia 4 dias na semana. Uhum. Então, 2 dias eu luto e 2 dias eu faço musculação, fortalecimento. Então, essa parte do meu dia tá resolvida. É sempre à noite, pra eu sempre ter essa rotina de terminar o trabalho e fazer um exercício. Então, essa parte do meu dia tá fechada. Depois jantar, ler e dormir. Uhum. Então, faço o reverso. Alô, Estela. Sim. De 9 a 6 é geralmente o horário que tá pra trabalhar. Uma coisa legal que o Alex também sempre incentiva é a gente não ficar louco trabalhando e na correria. A gente brinca entre a gente, agora não tão entre a gente, que se falar correria 3 vezes o Alex aparece, né? Pra falar pra gente parar com essa palhaçada de correria. Falou 2 já. A terceira ele vai aparecer ali, olá! Então é uma coisa legal que eu vou pensando. Hoje eu não fico mais tão noiada de ter que produzir 8 horas. Mas eu deixo essa janela de 9 a 6 para trabalhar. Então, em geral, tento não colocar nenhum outro compromisso ali. De vez em quando, alguns dias específicos tem reunião às 8, né? De segunda-feira a gente sempre tem reunião às 8. Então, eu sei disso, mas em geral, 9 horas para baixo é coisa do trabalho. Então, dá umas 10 para as 9 eu já começo a ver e-mail, ver mensagem, ver essas coisas. De manhã, eu gosto de ler e tomar meu café em paz. Então, sentar na varanda. Você prepara o seu tempo ali pra organizar isso. Então, eu fui na nutricionista pra ela me ajudar a planejar o que eu ia comer. Porque eu tava comendo mal, tava comendo qualquer coisa. Como eu falei, eu não comia. Eu de verdade esquecia de comer, tenho pouco apetite. Então, ir enrolando essas coisas me fazia mal. Fui lá e falei, eu preciso de uma organização. Então, de domingo, por exemplo, eu cozinho. Eu geralmente tenho algumas coisas preparadas, eu não cozinho no dia a dia. Já sei exatamente que eu vou tomar de café da manhã todo santo dia a mesma coisa. Então, eu acordo por volta ali de 6:30, 7 horas todo dia. É isso. Tomo meu café e eu já tenho meio que o racional do dia pronto, entendeu? Uhum. A minha semana não muda. É sempre isso. Um bloco que eu acordo, fico tranquilo no meu café da manhã, leio, faço minhas coisas. E aí, trabalho e
academia e acaba o dia. Agora, no trabalho, tem uma coisa super legal que a gente faz, que é o planejamento trimestral. Uhum. Então, a gente define OKRs, né, objetivos, resultados-chave, e a partir dali a gente faz o exercício de definir mais ou menos as tarefas, né, que se vai fazer para cada um desses objetivos, o prazo que a gente vai atingir isso e quem que é o responsável por aquilo. Agora que eu não tenho mais um círculo, eu tô sozinha ali enquanto PM, sou só eu, mas enquanto time a gente organiza aquilo, divide as atividades. Então, num médio prazo, num curto médio prazo ali, a gente sabe o que vai fazer, sabe o que tem que executar. Uhum. E toda semana, 8 horas da manhã na reunião, a gente passa os desafios ali. Então, fica fácil se eu olhar um planejamento de 3 meses, quebrar isso, falar, tá, setembro, o que tem? O que eu já fiz? O que tá encaminhado? Tá, então eu vou pegar isso aqui e vou colocar. Isso aqui eu consigo fazer essa semana? Consigo. Então eu ponho lá para essa semana. E aí semanalmente a gente consegue acompanhar. Não é garantia de sucesso. Muitas vezes a gente falha, Sim. Muitas vezes a gente não consegue executar, tem desafios no meio do caminho, tem impasses. Eu falando aqui parece que é fácil, Não. que tá resolvido e tudo mais, mas assim, isso economiza massa cinzenta com vontade, viu? Muito. Porque você começa o dia mais ou menos sabendo o que você vai fazer. E aí uma coisa que eu faço é colocar alguns tempos de foco, então sabendo o que eu vou fazer ali no dia, eu consigo ter uma noção, hoje em dia, de novo, não tanto porque eu mudei, eu não sei mais direito quanto tempo eu levo pra fazer cada atividade, mas quando eu tava em design eu sabia exatamente não, né, mas muito aproximado quanto tempo eu levava pra fazer cada coisa, então eu conseguia bloquear tempos de foco dentre ali as minhas prioridades e fazer as entregas. Hoje em dia, como eu não tenho mais tanto contato direto com o cliente como eu tinha nesses últimos meses, acabo tendo mais tempo livre. Então é isso. Pego meu planejamento trimestral, seleciono as coisas da semana, do trabalho, separo ali uns blocos de foco. E uma coisa que eu faço também é, no primeiro dia da semana ou nos 2 primeiros, contatar todo mundo que eu dependo pra algo. Então, se eu vou depender do Thiago pra resolver alguma coisa, segunda-feira eu mando mensagem pro Thiago e ele tem a semana inteira pra me ajudar a resolver e coloco cores diferentes na agenda. Então, eu bato o olho na agenda, eu sei o que é tempo de alinhamento entre os times, tempo de evento interno da tech, tempo de reunião com o cliente, tempo de foco. Então, eu não preciso ler o nome da agenda necessariamente, mas eu consigo saber mais ou menos como que tá o dia a dia ali, sabe? É como se fosse um mapa de calor ali, né? Total. Muito bom. Muito bom. É isso. Legal. Sá, que baita bate-papo. Que baita bate-papo. Eu espero, enquanto você pensa no conselho final que você daria aí para nossa audiência em relação à organização, autogestão, esse bate-papo, galera, na verdade, ele é importante porque todo mundo vive de resultado. Embora que você trabalhe para alguém, você preste serviço para alguém, você tenha sua empresa, não sei se você é empreendedor, tá ouvindo a gente aí, todo mundo espera de você um resultado. E existem formas e formas de você chegar lá. É muito legal ser esforçado, né? Você sempre tem um esforço ali, ser reconhecido pelo seu esforço. Só que o esforço tem um problema. Se você ficar muito tempo no esforço, o esforço cansa. Então passa a chegar um momento que você precisa ser inteligente. Agir com inteligência. E a autogestão é justamente esse aspecto de colocar a inteligência para trabalhar ao seu favor. Você olhar para o teu meio, olhar para a tua vida e falar, cara, eu preciso resolver isso daqui para viver de forma mais leve e de forma mais inteligente. Antes da Sara dar o conselho final dela aqui, eu já quero dar o meu aqui, deixar registrado para você. É o que eu sempre falo. Você não trabalha para ninguém. Você não trabalha para essa empresa que você, inclusive, é SLT. Você trabalha para você. O resultado que você entrega é a nível de entrega como se fosse para a sua empresa. Então, se eu parto dessa premissa que você trabalha para você, como estão essas entregas? Está fazendo o melhor que você poderia? Está entregando da melhor maneira que você poderia ou está empurrando esse trabalho com a barriga? Para e repensa, cara. Você não trabalha para ninguém, não. Você está gerando resultados para você, porque tudo aquilo que você recebe através dos seus resultados vai reverberar na tua vida. Então, se você está num local fértil para poder trabalhar, assim como a Tech for Humans
dá o seu melhor, organiza seu tempo, organiza sua agenda, organiza tua mente em relação a tudo e semeia, porque se a terra é fértil, ela vai acabar te devolvendo. O que você tem de conselho final? Eu queria só comentar um pouco disso que você estava falando, que eu acho que a maior parte dos lugares não é, talvez, fértil e desafiador nesse sentido como hoje é a minha realidade ali na tech, mas se a gente não tem um aprendizado no lugar que a gente tá fazendo alguma coisa errada, tá desperdiçando alguma coisa. Mas eu trabalho, igual eu trabalhei anos atrás, eu adoro, vez ou outra eu falo que eu queria voltar a trabalhar com isso um pouco, que é atendimento em restaurante, né, e tal, eu adoro. Mas o que eu vou aprender ali? Se comunicar minimamente, ter postura e fazer relacionamento. Muito bom. Então, se eu não aprendi nada do trabalho mesmo, de hard skill, mas eu não fui na cozinha, eu não vou saber fazer as coisas, então você sabe se portar minimamente, você conseguiu alguma coisa ali, acho que esse é o ponto. E eu tenho duas coisas. Uma delas, acho que as duas eu já falei, mas vou frisar aqui. Uma delas é curiosidade para qualquer coisa. Uhum. Então, aprender a fazer várias coisas. De fato, ser interessado no trabalho de quem tá do teu lado. Em outras frentes, em outros mercados, em outras coisas. Você não precisa ser um baita estudioso de tudo, mas minimamente curioso e ter uma noção de como as coisas funcionam vai te dar possibilidade para você fazer conexões diferentes na sua mente, para você ter referências diferentes, enfim. Essa bagagem do que a curiosidade te traz é muito rica. Então isso é uma das coisas. E agora, voltado mesmo para autogestão, é ser realista com a tua realidade, sabe? Legal. Não coloca 50 coisas no seu dia, não faça uma lista extensa de coisas pra fazer no teu dia, porque você não vai fazer. Você vai chegar no final do dia frustrado que você não fez, que você não produziu. Então, assim, seja realista. Que tempo que eu tenho? O que eu tenho pra fazer? Eu passo 4 horas em ônibus, indo e voltando do trabalho, da faculdade, eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto meia-noite e é difícil pra... Tá, então põe menos ainda coisa pra você fazer. Então, o teu objetivo de autogestão é, minimamente, você conseguir um tempo pra você estudar nas coisas da faculdade. E pronto. Busca o tal do equilíbrio, né? Come, dorme e faz as coisas do teu dia bem feito, sabe? Não tenta fazer o que a gente viu muito ali na época quando entrou pandemia, todo mundo em casa e deu boom de home office e tudo mais, que é essa super produtividade, sabe? Uhum. Não cai nessa. Seja realista de fato com o que você tem no seu dia, com o que você consegue lidar, sabe? E abra mão das coisas que você não consegue lidar. Então, trazendo um último exemplo aqui, eu faço o Muay Thai, faço a musculação, eu tava correndo, fiz uma prova de 10K agora no final de junho. Legal. Tava com vários desafios no trabalho, morando sozinha, e eu queria dar conta de tudo. E teve uma hora que, me cortando o coração, eu entendi que eu ia ter que parar de correr. Porque não cabe. Sara, mas se você acorda às 6, você tem 3 horas até... Eu não vou correr. Porque é mais uma coisa pra eu me preocupar. E eu não vou conseguir ter calma pra fazer as coisas que eu preciso fazer no dia. Eu vou ficar o tempo inteiro preocupada de dar conta de todas as coisas que eu coloquei no meu dia. Então, assim, seja realista com as coisas. Liste, tenha claro pra você conseguir priorizar. Então, acho que é isso. Muito bom. Senhoras e senhores, essa foi a Sara que arrebentou. Sara, quero te agradecer, porque você, toda vez que tem a oportunidade de falar daquilo que você vive, você não economiza, você transborda. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ensinar a gente. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Obrigada pelo espaço e pela confiança. Imagina, se alguém quiser te encontrar, sei lá, LinkedIn, rede social, tem algum que você utiliza ou não? Tem o LinkedIn, né? LinkedIn. Vamos lá. Qual que eu tô low profile. Tá bom. Vocês vão me achar por Sara Ribikauskas. Pessoal, coloca na tela. Coloca na tela, é difícil. Alô, editor. Por favor, Sara Ribikauskas ou Sara Simelink, vocês vão me encontrar no LinkedIn.
Boa. Galera, se esse episódio fez sentido pra você, se você gostou daquilo que você ouviu, não deixa de comentar aquilo que você aprendeu. É muito importante a gente poder ler o seu comentário, observar aquilo que você aprendeu do podcast, aquilo que a gente aprendeu aqui com a Sara. E também, cara, se fez sentido, faz o favor, manda lá no grupo do trabalho, manda no grupo da família, porque isso daqui vai ajudar a outras pessoas também. E claro, não se esquece de se inscrever no canal. Nós temos uma meta de até o final do ano chegar a 1000 inscritos pelo menos, e a gente vai chegar, só um homem de fé, vai dar certo. Posso fazer uma última indicação? Vai lá. Desculpa cortar aqui, última indicação, um livro que eu acho que vai complementar aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Chama Essencialismo. Nossa, muito bom. É muito isso, bom. é isso. Vai ajudar muito dentro desse assunto. Não vou vender o livro. É Boa. isso. Comprem aí e leiam. Sara 20 lá na Amazon, brincadeira. É isso, galera. Valeu e até o próximo episódio. Valeu.